Olá, 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 boa noite, boa tarde, muito boa tarde. É um grande prazer estarmos aqui, para mim pessoalmente. O meu nome é Lídia Monteiro, trabalho no Turismo de Portugal, em Lisboa, e tenho um enorme prazer hoje, não só de estar aqui na Bienal, mas ter comigo a Adriana Lisboa e o José Luís Peixoto, que não preciso apresentar, porque todos conhecem, que têm sido nossos parceiros num projeto sobre o qual nós vamos falar hoje. Muitos de vocês se lembram de uma obra de José Saramago, Viagem a Portugal. Esta obra é num ano em que estamos a comemorar o centenário de José Saramago. É uma obra que nos inspirou para levarmos a cabo um projeto de revisitar os passos de Saramago. 40 anos depois desta obra, convidamos autores portugueses, a curadoria de José Luís Peixoto, a Adriana, que vem do Brasil e que também escolheu alguns dos passos de Saramago para nos darem uma perspectiva contemporânea dessas paisagens que inspiraram José Saramago e que hoje queremos que inspirem outros autores, mas que também inspirem as viagens de outras pessoas. A Adriana e o José Luís têm uma relação muito próxima de José Saramago, por razões diferentes e em momentos diferentes. E eu começaria justamente, se me permite, Adriana, vou começar pelo José Luís Peixoto, que foi um parceiro, um primeiro parceiro, e que desde o primeiro momento em que a Fundação José Saramago e o Turismo de Portugal abraçaram criar este projeto Viagem a Portugal Revisit, o José Luís Peixoto aderiu, e não só aderiu, como nos aportou algumas ideias. José Luís, tens uma relação muito próxima com José Saramago e com projetos, inclusive, e pedia-te para falares um pouco de como foi, ou como está a ser, melhor, esta experiência de revisitar a Viagem a Portugal de José Saramago. Bem, muito boa tarde. Muito obrigado por estarem aqui dentro do que é toda esta Bienal, escolherem estar aqui. Muito obrigado. E é um prazer estar aqui com a Lídia Monteiro, com a Adriana Lisboa, também para falar-vos um pouco deste projeto que daqui a pouco vai ser tornado público. Neste momento ainda está muito na nossa vontade, mas já começámos a dar vários passos e já foi muito pouco para ficar disponível e para ficar acessível em qualquer parte, uma vez que a primeira dimensão deste projeto vai estar online e hoje em dia, não é? A internet está sempre connosco, não é? Logo, esse é um aspecto que também faz parte do que é uma atualização desta viagem que José Saramago fez fisicamente no final dos anos 70 e no princípio dos anos 80 e que se concretizou neste livro Viagem a Portugal, que foi publicado em 1981. 40 anos depois, há muito que mudou e de qualquer forma o território, Portugal, é inesgotável. No livro de José Saramago existem caminhos bastante detalhados, bastante concretos, que servem ainda hoje de guia para muita gente, e a nossa ambição é seguir esses caminhos e procurar envolvermos-nos também com eles. Nesta fase foram escolhidos 12 percursos, que são em Portugal continental, de norte a sul, e que
tentámos que fossem representativos e ao mesmo tempo que dessem uma imagem daquilo que nós consideramos ser a grande diversidade de Portugal aos mais diversos níveis. No caso da Adriana, estivemos em Coimbra. A Adriana esteve pela primeira vez em Coimbra. Eu tenho curiosidade de ouvi-la falar como é que foi essa experiência de estar nessa cidade tão emblemática. Posso interromper Claro. um pouco? Algumas das viagens vão ser feitas sozinho, mas todas as viagens em que há um convidado, um escritor ou escritora estrangeira convidada, o José Luís Peixoto será, de alguma forma, o anfitrião de Portugal aos escritores. Neste caso, foi também o anfitrião da Adriana a Coimbra e toda aquela região de Coimbra. Desculpa ter-te interrompido. Não, mas, claro. Talvez eu, como já estou muito por dentro do projeto, às vezes esqueço-me de explicar um pouco toda a dinâmica. No caso, como dizia, com a Adriana estivemos em Coimbra. Posso, por exemplo, dizer que estive recentemente com o Onjaki, o autor angolano. Estivemos em Évora. Eu próprio estive também em vários pontos de Portugal e para mim tem sido uma experiência realmente muito marcante, também pela forma como eu próprio me dou conta da minha relação com cada um desses lugares. O caso de Coimbra, por exemplo, foi uma cidade onde eu já vivi 2 anos, não é? Portanto, quando eu visito essa cidade, não posso deixar de ter isso em consideração. O caso de Évora, para dar outro exemplo, era a cidade onde eu ia com o meu pai, porque fica na minha região e também essas memórias são muito marcantes, porque sinto que aquilo que se trata também neste projeto é justamente não construirmos um produto frio do qual nos demitimos, mas sim construir literatura que claramente sempre nos envolve e sempre não prescinde de nós. E é isso, sendo também uma atualização, achámos que fazia sentido que este projeto tivesse múltiplas dimensões. Uma delas é a audiovisual. Tem sido feito um trabalho que é muito interessante e que para mim também me tem acrescentado bastante por parte de outras pessoas que fazem o registro das imagens, dos espaços. Existe também a participação do Turismo de Portugal. Lídia Monteiro trabalha no Turismo de Portugal e outros colegas do Turismo de Portugal têm feito muitas vezes o levantamento dos espaços, sugestões sobre o que visitar, o que comer, que também é um aspecto importante. E realmente tem sido um projeto que, no ponto em que estamos, já deu origem a vários textos. Eu, inclusivamente, já li o teu texto também. ainda não tínhamos falado sobre isso. E neste momento estou com muita vontade que ele seja tornado público, porque uma das coisas fabulosas é que no dia em que clicarem lá no botão e ele for lançado na internet, nós vamos poder vê-lo em Portugal, mas em São Paulo, no Pará, no Rio Grande do Sul, em toda a parte deste mundo. E isso vai ser incrível. E vamos poder viajar por Portugal com as palavras de José Saramago, com os textos de José Luís Peixoto, os textos da Adriana e de outros autores, mas também com as vossas leituras. Vocês fazem leituras de José Saramago, de excertos num próprio local onde José Saramago escreveu sobre aquele local. Então temos também a leitura feita pelos próprios autores, filmes e
vamos ter muitas fotografias, muito conteúdo para poder partilhar com toda a comunidade que nos segue nas redes sociais e que nos segue online. Adriana, em primeiro lugar, muito, muito obrigada por teres aceito estar neste projeto connosco e pedia-te para partilhares como foi visitar Coimbra pela primeira vez, como foi visitar aqueles lugares que José Saramago nos descreve tão detalhadamente aqui neste livro Viagem a Portugal. Fala-nos um bocadinho sobre isso. Bom, obrigada, Lídia. Um prazer estar com você. Prazer estar de novo com o Zé Luiz. Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. É ótimo estar aqui nessa Bienal movimentadíssima. Acho que está superando todas as expectativas para falar de um projeto tão bonito, né? José Saramago foi um dos escritores, é um dos escritores mais importantes da minha vida. Foi um autor que eu descobri no fim da adolescência e que mudou muito do que eu pensava sobre a literatura, sobre o que a literatura oferecia em termos de potência criativa mesmo, né? E Viagem a Portugal é um livro muito peculiar por vários motivos. É um livro que Saramago, é uma viagem que Saramago começa a fazer a partir da Espanha. Então ele entra em Portugal, ele atravessa um rio, e já nessa travessia é o Douro, né, que ele atravessa, e ele já nessa travessia começa a se questionar a ideia das fronteiras e das travessias, né? Então ele, um homem atravessando de carro aquele rio, mas os peixes que estão lá dentro d'água, como fazem essas travessias, né? Então a nossa viagem com ele já começa assim com esse elemento questionador muito interessante. E ele é esse mesmo homem, né? Esse mesmo autor que nós conhecemos, questionador, problematizador do mundo, em todos os lugares pelos quais ele passa. E em Coimbra, né, que me tocou visitar, e foi um enorme prazer, porque, como o Zé Luiz falou, acho que você falou também, é uma cidade que eu não conhecia. José Saramago faz questão de não visitar a biblioteca, a famosa Biblioteca Joanina da Universidade de Coimbra, que é uma das mais célebres e bonitas do mundo, e ele faz questão de não botar os pés ali. Esse é um detalhe, é um dado muito importante, eu acho, dessa narrativa e desse trajeto que ele próprio constrói enquanto autor, a partir dos seus interesses pessoais. E o Viagem a Saramago Revisit me levou lá na biblioteca, justamente, e eu faço uma leitura de um trecho do Viagem a Portugal na Biblioteca Joanina, que Saramago não quis visitar. Então, eu não sei se ele ficaria feliz com isso ou um pouco incomodado, mas foi como nós resolvemos fazer essa revisitação. Talvez ele tenha gostado da provocação. Eu acho que ele iria gostar da provocação. Eu acho que ele ia gostar. E a ideia é que, então, outros escritores refaçam dessa forma os passos, né, e a trajetória do Saramago, mas que, a partir dessas leituras, outras pessoas, então, possam, enfim, refazer e criar suas próprias geografias, né, suas próprias trajetórias. Para mim, eu acho que nessa descoberta das especificidades dos espaços, uma das coisas mais interessantes, que eu acho que é, obviamente, moeda corrente, um clichê para quem conhece Coimbra e certamente para os portugueses, mas que para mim foi uma novidade, foi descobrir a presença dos morcegos na Biblioteca de Coimbra, que cuidam dos livros, né? Para quem não sabe, são obras raríssimas que existem naquela biblioteca, e há uma colônia de morcegos que mora lá e que cuida dos livros comendo as traças. Então, uma simbiose assim, muito interessante, né? E de noite eles saem, ganham o espaço da biblioteca. Eu gosto muito de pensar nessa ideia, né, da biblioteca fechada à noite e os morcegos ali devorando as traças, né, assim, um pouco fazendo absolutamente, de uma forma absolutamente involuntária e inocente, uma colaboração com a cultura humana. Então é isso, assim, um imenso prazer participar desse projeto mais uma vez e é isso, estou curiosa, muito curiosa para ver o website quando for ao ar, né, com todas as imagens e os textos dos outros autores. O Onjak, que é um querido amigo também, estava me contando de Évora, né, da viagem. Então é isso. Bom, nós logo vamos desvendar um pouco o véu da plataforma. A plataforma vai estar no ar dentro de umas 2 semanas, então já temos aqui algumas imagens
para termos assim um cheirinho da navegação, de como vai ser, como é que nós pensamos apresentar às pessoas Saramago, a sua obra, o país no qual Saramago se inspirou e também como é que cada um de nós se pode inspirar então nas palavras do Saramago. Então esta simbiose, esta é um pouco uma dança que nós queremos também fazer com este projeto, entre aquilo que nos diz Saramago, aquilo que nos dizem os novos autores e aquilo que cada um de nós também pode construir a propósito disso. E é uma experiência sempre muito enriquecedora quando temos a sorte de um poeta, de um escritor que é um prémio Nobel, de ter escrito tanto sobre o nosso país. Na viagem a Portugal descobre-se todos os recantos do país, de norte a sul, mas também em locais menos óbvios, como dizia o José Luís Peixoto, locais menos óbvios que José Saramago, onde José Saramago esteve e que também dão agora a oportunidade de termos novas leituras e novas visitas a esse país. Se calhar agora ia sugerir que vocês também tivessem uma surpresa, porque nenhum deles ainda viu esta plataforma, e eu vou passar aqui à frente. Não, assim, acho que sim, vê se consegues. Podermos fazer aqui uma pequena só para também contextualizar, para além da plataforma, vamos ter naturalmente um livro que vai juntar os textos dos diferentes autores e muitos conteúdos que nós vamos disseminar pelas diferentes redes. A plataforma agrega todos estes conteúdos e tem também uma componente de mapas em 3 dimensões para que, de alguma forma, estes traçados, estes percursos, estes itinerários beneficiem com a tecnologia que temos hoje disponível. Vamos começar então. Esta é a homepage da plataforma, que nos fala sobre Saramago, a sua obra, a viagem a Portugal de Saramago, mas também a viagem dos diferentes autores, apresentando cada um deles, apresentando o projeto, indo novamente ao José Saramago. Temos uma navegação vertical, mas depois também podemos fazer uma navegação horizontal. Este site quer também recriar um pouco como um livro, como se tratasse de um livro. E podemos fazer o itinerário através de esta tecnologia em 3 dimensões e podermos ouvir os autores contemporâneos. O gosto seria seguir ao longo das margens do Sado, mas o rio abre um largo e irregular estuário. As águas entram profundamente pela terra dentro, formam ilhas. Com um pouco mais de audácia, o Sado seria outro Volga. Há, pois, de dar uma volta larga até Águas de Moura, antes de infletir francamente para o sul. Já é Alentejo, porém, o viajante decide que Alcácer do Sal será o ponto extremo deste caminhar que o trouxe desde o Mondego. Todo o viajante tem o direito de inventar as suas próprias geografias. Se o não fizer, considere-se mero aprendiz de viagem, ainda muito preso à letra da lição e ao ponteiro do professor. Alcácer do Sal está implantado onde o rio começa a ganhar forças para abrir os largos braços com que irá cingir as terras de aluvião, a sul da linha férrea de Praias do Sal, Mourista, Algerus e Águas de Moura. É ainda um rio de província, mas proclama já a sua ambição atlântica. Visto aqui, não se lhe adivinhará o fogo 3 léguas adiante. É como o Tejo à saída de Alhambra. Os rios, como os homens, só perto do fim, vêm a saber para que nasceram. Este é um exemplo de, depois de ouvirmos os autores, podemos nós próprios ler
o texto que acabou de ser, neste caso, lido pelo José Luís Peixoto. Esta camada literária, vamos acrescentar então o percurso que José Luís Peixoto fez, neste caso na zona de Setúbal, as dicas de viagem, dicas relacionadas com a natureza, com a cultura, com o património, aquilo que aquela região pode oferecer ao viajante, acrescentando gastronomia também, os vinhos neste caso, e procurando sempre, procurando aqui a curiosidade para que de novo as pessoas entrem num outro episódio e vão descobrir uma outra cidade ou uma outra região da viagem a Portugal. Naturalmente que José Saramago e a sua biografia consta neste site e temos aqui também a vontade de estimular a leitura, no sentido lato da palavra, a leitura da obra, das obras, porque na final isto vai ser uma obra de obras múltiplas e diversas. E, José Luís, voltando agora às vossas obras, como é que é, 40 anos depois, percorrer, porque tu já foste a vários destes locais, como é percorrer cada um destes locais? Ainda não foram 12, já foste a 4, julgo eu. Já fiz 8 dessas viagens. Bem, quem segue as minhas redes sociais sabe que eu viajo muito. Esta já é a segunda vez que estou este ano em São Paulo, por exemplo. E para mim, ter esta oportunidade de ir tão profundamente a Portugal, e ir a Portugal de uma forma que penso que ficou claro aqui, mais do que na minha primeira explicação, de uma forma que leva esta profundidade de termos quase como Cicerone José Saramago, ou seja, de irmos introduzidos por aquilo que José Saramago escreveu, que, como se viu por aquele pequeno trecho, é muitas vezes bastante específico. Muitas vezes fala sobre lugares que são muito concretos e muito pequenos. Eu até me parece que não deve haver ninguém em Portugal ou no mundo que consiga ler este livro, Viagem a Portugal, e que consiga e que reconheça todas as referências que ali existem. Porque muitas vezes são pequenas cidades de centenas de pessoas, ou menos até, que estão ali referidas e retratadas. Devo dizer, agora num parênteses, falando de um outro tema, mas que eu acho que pode ser expressivo para também dar uma imagem do quanto este projeto teve importância para mim, e eu ainda nunca tinha dito isto à Lídia, mas agora, durante o mês de julho, eu vou publicar em Portugal um pequeno livro que se chama Onde? E esse livro fala muito concretamente de uma região do centro de Portugal, e, para mim, a escrita desse livro foi muito incentivada por este projeto e por esta revisitação da viagem a Portugal. Porque eu dei-me conta que é possível escrever de uma forma tão direta e tão concreta sobre lugares que são absolutamente locais, mas com um olhar universal. Porque, inclusivamente, uma das experiências, parece-me a mim, da leitura desta viagem a Portugal do José Saramago, é que, no caso de nós, portugueses, que conhecemos e que já viajamos alguma coisa por Portugal, principalmente, temos um misto de associação com as nossas memórias e com a nossa experiência, com a nossa imaginação. Ou seja, também há muitos lugares que nós lemos sobre eles e que os imaginamos.
E essa também é uma outra forma de viagem, porque é uma forma de viagem da leitura, não é? E então esse é o tamanho do quanto este projeto me tem influenciado. É claro que agora também, porque eu vi estas imagens pela primeira vez, como vocês viram, até aqui eu próprio só as tinha imaginado, não é? Mas neste momento, em 2022, e esta proposta que tem o lado da escrita, mas que também tem várias outras pessoas a desenvolverem trabalho, que também vai ser determinante no que diz respeito a esta plataforma, já inclui estas outras dimensões, das imagens, da interação. Mas eu sinto que eu sempre fui muito otimista em relação à tecnologia. O meu mundo são as letras, são os livros, é a escrita, mas eu sinto que a tecnologia, quando bem utilizada, pode ser uma ferramenta em nosso favor. E eu acho sinceramente que é o que vai acontecer aqui. Quando falavas da imaginação, quando nós imaginamos, os livros permitem-nos viajar pela imaginação dos lugares. Adriana, a imaginação de lugares de Portugal nasceram também com a leitura da viagem a Portugal? Foi também uma inspiração para ti? Nós já lemos o texto, portanto, já sabemos alguma coisa do que vem aí. Mas vamos também ver se calhar aqui alguma outra inspiração, como aconteceu aqui com o José Luís Peixoto? Eu acho que as inspirações vêm de lugares muito inesperados, às vezes, né? Quando eu fui convidada a escrever esse texto sobre Coimbra, eu não tinha a menor ideia do que eu escreveria e eu me deixei ir à cidade, né, e visitar a cidade, os lugares todos que foram propostos, para ver o que ficava. E o que ficou dessa viagem para mim foram os animais. José Saramago falava muito sobre os animais na escrita dele. Ele tem vários personagens que são cachorros, que são personagens importantes. E eu comecei a ver os animais nos desenhos dos azulejos, os morcegos da biblioteca e etc. E eu acho que esse foi o fio condutor para mim dessa narrativa específica. Então eu acho que essas inspirações vêm justamente quando a gente se deixa atravessar pela experiência, né? Eu acho que no meu caso, curiosamente, essa viagem a Portugal, que eu talvez gostasse de acrescentar a tudo que já foi dito, que para mim também é uma viagem pela amizade. Porque se a gente pensar que José Saramago fez essa viagem sozinho, né? Mas, bom, Zé Luiz às vezes está sozinho, mas não está sozinho porque está com uma equipe de filmagem atrás e pessoas conversando e tal. Mas recebendo esses convidados de fora, né? Vários de outros países, para fazer essa viagem nessa companhia. Então, pensando sobre tudo isso, pensando sobre a minha viagem, eu moro fora do Brasil há 15 anos, então como seria para mim uma viagem ao Brasil? Então, isso me despertou assim, uma super vontade de visitar, por exemplo, a Serra da Capivara, no Piauí, onde eu nunca estive, e que a gente tem esse hábito de dizer que a nossa arte brasileira começou no século XV, né, mas, enfim, a nossa arte ela é pré-histórica e a gente tem cavernas rupestres incríveis no Piauí. Então, o desejo de também fazer viagens por outros Brasis, que não necessariamente os Brasis que nos acompanham pela narrativa da história oficial. Como eu acho que José Saramago foi pegando esses nichos e essas frestas, né, como Zé Luiz falava, de às vezes visitar lugarejos de 100 habitantes, de ir em Coimbra e fazer questão de não visitar a biblioteca. Quer dizer, até que ponto a gente pode revisitar os nossos próprios lugares com esse olhar curioso, né? E com esse olhar para o não repisado, para o inédito, para aquilo que possa fazer parte de uma cartografia afetiva também. E o Brasil também em Coimbra, não? Sim, exato.
Exatamente. Também encontraste Brasil em Coimbra. Sim, o Brasil está em Coimbra, porque quando você entra na Biblioteca Joanina, ela é toda dourada, né? E o ouro daqui veio. Então, estamos ali em terras brasileiras também. E a importância que teve a Universidade de Coimbra também para a história do Claro, Brasil. sem falar em tudo isso, lógico. Isso mesmo. Bom, chegou Carlos Reis, que é o comissário das comemorações de centenário de José Saramago e que também é um dos responsáveis por estarmos aqui, porque o desafio veio justamente da Fundação José Saramago ao Turismo de Portugal e, portanto, é um dos culpados de nos ter juntado e ainda bem, portanto, é uma boa culpa. Já tivemos aqui a falar um pouco sobre a experiência tanto do José Luís Peixoto como da Adriana. Se calhar, antes mesmo de passar a palavra ao Carlos, se me permite, eu gostava de poder passar o filme da Adriana em Coimbra, na biblioteca que José Saramago não quis visitar. Podemos passar? Se o viajante tivesse tempo, havia de procurar a Coimbra natural, esquecer a universidade que lá está em cima e entrar nas casas da Praça de Lisboa e das pequenas ruas que a ela afluem e, conversando, vencer as inconscientes defesas de quem, sobre o próprio rosto, usa normas. Gostou de ver? Carlos, muito obrigada por se ter juntado aqui também à nossa conversa e, por favor. Muito boa tarde, peço desculpa antes de mais pelo atraso, a Lídia sabe que foi um atraso justificado e eu queria dizer que este pequeno spot sobre Coimbra é uma pequena maldade que fez com que eu me reconciliasse com Coimbra. Eu explico, eu fiz praticamente toda a minha vida académica em Coimbra. E quando nós vivemos muito tempo numa cidade, vamos criando às vezes com ela pequenos núcleos de quisília, de conflitualidade. E esquecemos o que nessa cidade há de substantivo. Eu recuperei o que há de substantivo em Coimbra pelas imagens, pela presença de dois escritores que admiro, a Adriana Lisboa e o José Luís Peixoto, e pela iniciativa do Turismo de Portugal, aqui representado pela Lídia Monteiro, que tivemos todos, porque é um projeto coletivo, um desafio que eu correspondi tendo escrito o guião inicial, e que corresponde a alguma coisa simples e complexa. Nós só conhecemos alguma coisa quando a narrativizamos, quando a contamos. Contar é fundamental para conhecer alguma coisa. José Saramago quis conhecer o espaço de Portugal e escreveu um livro de viagem que é uma narrativa. Nós estamos a reencontrar esse espaço através de escritores talentosos de outra geração que estão a dar
outra imagem em diálogo com José Saramago, com a ajuda indispensável para nós, Comissariado e Fundação José Saramago, do Turismo de Portugal. O que daqui está a resultar, com a presença destes dois escritores, desta escritora e deste escritor, de muitas maneiras vai levar-nos a ver Portugal de outra forma. Não só Coimbra, mas o Norte, o Algarve, Évora, Setúbal, etc. O que eu desejo é que esta iniciativa tenha o efeito que queremos que ela tenha: revisitar um país e reidentificá-lo por via narrativa. O que eu não desejo é que depois de se ver o que aqui está, alguém pense que já viu tudo, nunca viu tudo, que vá a Portugal. Eu quero agradecer em público à Lídia Monteiro, ao Turismo de Portugal, aos escritores, o facto de terem entrado nesta aventura que para o Comissariado do Centenário e para a Fundação José Saramago seria impossível se não fosse este apoio. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Carlos, pela generosidade. E eu não sei se ainda temos mais tempo, não sei se ainda há muito mais tempo para continuarmos o painel. Mais 5 minutos, bom, ok. Era isso mesmo, o que eu ia passar agora a palavra a vocês que estão desse lado. Se alguém quiser fazer alguma pergunta aos nossos escritores, ou ao Carlos ou a mim, estamos aqui disponíveis para isso. Se tiverem alguma questão, alguma curiosidade sobre as viagens que vamos fazer, que ainda serão algumas. Nós temos neste momento o projeto da viagem a Portugal, com esta obra, mas o que é certo é que a obra de José Saramago, ela própria tem muitos outros títulos que nos remetem para viagens ao nosso país, desde a viagem do elefante, os levantados do chão, o ano da morte de Ricardo Reis, não é? Carlos Reis. Portanto, José Saramago inspira-nos, de facto, muitas viagens a Portugal, por esta obra e por muitas outras que nos deixou. E esse é um legado fantástico que nos deixa também a nós, hoje em dia, com uma maior responsabilidade de levarmos mais ao mundo a obra dos escritores, porque são, de facto, eles, com as suas narrativas, que nos ajudam a reinterpretar também os espaços. Alguma pergunta? Bom, eu julgo que todos ficaram... Sim? Eu fiquei muito feliz quando o Zé Luiz me mandou um spot sobre Ouro Preto, não é? Em que, né, ele contava, inclusive, assim, de alguém que ele conhece, que ele ouviu no avião, né? Que ele encontrou no avião, um mineiro, né? Que olhava para baixo e dizia assim: mas isso tudo é mar? A gente, né? Uma pessoa que estava viajando de avião pela primeira vez, né? E a gente tem laços assim históricos e também assim de paisagem, né? Incríveis com Portugal. Eu me lembro que assim, quando você viajou, né? E quando veio a Ouro Preto pela primeira vez, você ficou assim meio tomado assim por uma emoção assim, não conseguia nem conversar assim, de tão transportado, né, que você se sentia ali. Eu queria que você falasse um pouquinho assim sobre essa paisagem interior, né, que é uma paisagem interior que tem a ver também com a paisagem histórica e que a gente pode sentir aí nos dois países, assim, o que é essa identidade, né, entre os dois países. Queria fazer uma pergunta para a Adriana também, que não tem a ver com viagens, né? Eu acabei de ler o livro dela, comprei há 2 dias, né, no Rio,
belíssimo, né? O livro Todo o Tempo que Existe, publicado pela Relicário, que até tem alguma coisa a ver com a obra do Zé também, né? Com o Morreste-me, né? É uma obra pioneira, assim, né? Que fala da perda, né? Da perda do pai, justamente, né? E assim, eu queria assim, que a Adriana falasse um pouquinho sobre como foi a escrita desse livro, assim, como é que ela conseguiu, e ela consegue com maestria, juntar ensaio com poesia, né? Quando você fala do branco, né? dos pintores, né? E aí esse branco que já é parte da sua obra também, parte da sua opção pelo Zen budismo, né? Como é que isso tem a ver com também com essa paisagem interior, que é a paisagem da perda, né? A perda e o reencontro, talvez, né? Então, é a mesma pergunta para ambos. Na verdade, eu estou falando do exterior, mas eu estou falando do interior, né? Dessa viagem interior. Então, Guiomar de Gramont, autora, professora, dinamizadora cultural de Ouro Preto e do Brasil e do mundo. Amiga também. Pessoa que eu conheci na primeira vez que eu vim ao Brasil. Vai fazer 20 anos para o próximo ano. Incrível, não? Eu sinto que realmente o que estavas a dizer também acerca do livro da Adriana se aplica muito até no que diz respeito a esse aspecto da viagem e da forma como um brasileiro olha Portugal quando chega lá, ou como um português olha o Brasil, ou os vários Brasis, quando chega a este lado do oceano. Porque eu acho que muito do trabalho que nós temos de fazer é connosco próprios e com o nosso próprio olhar. Muito bem, podemos analisar a história, podemos dissecar a história, podemos propor conjecturas sobre a história, mas se nós não começarmos de um trabalho connosco próprios, de uma procura individual de verdade nesse olhar, então todos os raciocínios vão estar comprometidos. E efetivamente, eu não sei como é que é para um brasileiro ir a Portugal. A Adriana ou tu podem me contar. Mas eu sei como é que é para um português vir ao Brasil. E para mim, um dos objetivos que eu tenho assim da minha vida é viajar o máximo pelo Brasil. E já tive a oportunidade de estar lá em Minas, em vários pontos de Minas. Já tive a oportunidade de ir a Rondônia, já tive a oportunidade de estar em Belém do Pará, já tive a oportunidade de estar no Rio Grande do Sul, etc, etc. E uma das coisas que é muito difícil conter, uma das coisas que é muito difícil não ter uma certa sensibilidade é justamente a quantidade de vínculos que se reconhecem. Até mesmo quando o Brasil é ucraniano, que também é, ou quando o Brasil é africano, ou quando o Brasil é os muitos Brasis, não é, que existem por aí. Porque eu lembro-me, por exemplo, de uma coisa que para mim é muito difícil de explicar, que foi a emoção de estar nessa estação que eu não recordo o nome, mas que fica perto da Pinacoteca, fica perto do Museu da Língua, Estação da Luz, e ver todas aquelas pessoas a entrarem nos trens, no Estação da Luz. Isso é incrível, isso é incrível. E isso é uma imagem paulista,
é uma imagem de São Paulo, é uma imagem do Brasil, mas eu também sinto uma ligação com ela. E eu não sou brasileiro, eu não posso ser brasileiro, mas eu, nesse aspecto, sinto uma ligação íntima e acredito que isso é também aquilo que acontece com um brasileiro ou brasileira, com qualquer um que venha de qualquer um desses Brasis e que chegue a Portugal. Porque não dá para desfazer essa ligação. Ela existe e ela é verdadeira. E falarmos aqui de Portugal não é o mesmo do que falarmos Portugal em qualquer outro lugar do mundo. Aqui a palavra Portugal tem um sentido só daqui. E é isso, não é? É muito tocante, é muito comovente e por isso é muito difícil achar palavras para falar disso. Eu vou tentar responder muito brevemente, Guiomar, a sua pergunta. Eu acho que toda grande literatura, ela tem essa capacidade de transformar o que é íntimo e pessoal em algo universal e compartilhável, e também de transformar o universal em algo íntimo e pessoal. Então, quando a gente lê essa viagem do Saramago, por exemplo, a Portugal, que é algo muito íntimo, mas é algo que ele faz, obviamente, que para um leitor é como ser transportado para esse universo muito pessoal dele, mas, ao mesmo tempo, ter nesse universo a capacidade de transcender, né? E de tocar em pontos que dizem respeito a todos nós, independente se é a viagem do Saramago, se é a narrativa do Zé Luiz em Morreste-me, né? Que é uma narrativa sobre a perda do pai, mas que é super íntima, mas que quando a gente lê aquilo toca num ponto humano, né, que é perfeitamente compartilhável. Eu sempre me interessei muito pelas narrativas de viagem, né? Começou lá com o Bachot, que é um poeta, de 400 anos atrás, cujas narrativas de viagem eu leio e eu sou levada junto. E aquilo que tocou a ele, me toca de várias outras maneiras. E eu acho que na minha narrativa mais recente, que foi uma narrativa escrita a partir da perda do meu pai também, no final do ano passado, a minha assim, muito humilde ambição ou intenção, acho que é uma palavra melhor do que ambição, é tentar justamente encontrar esses pontos, né, em que o íntimo e pessoal pode se conectar com algo que nos diz respeito a todas e a todos, né? Muito obrigada. Vamos fechar este painel, agradecer ao Carlos Reis, ao José Luís, imensamente à Adriana, e voltar às palavras de José Saramago, um excerto justamente da viagem a Portugal. É preciso ver o que não foi visto, ver outra vez o que se viu já, ver na primavera o que se vira no verão, ver de dia o que se viu de noite. É preciso voltar aos passos que foram dados para os repetir e para traçar caminhos novos. Convite, tracem também o vosso caminho por Portugal e muito obrigada. Obrigada.